Bom dia, gente. Hoje é sábado, dia 7, de agosto. Hoje eu não vou fazer o evangelho, sabe? Tem vários terços que a gente reza, que são até poderosos e facinho da gente rezar. E eu tenho uns par deles da Canção Nova e eu vou rezar hoje com o Padre Joanas. Um terço do Espírito Santo, é rapidinho que a gente reza. Eles são tão poderosos para a gente rezar, né? Faz-nos bem. Então, às vezes tem muita gente que nem conhece. Eu vou colocar e vou rezar junto. Vocês rezam junto comigo também, tá? A grande graça para o mundo de hoje é o derramamento do Espírito Santo. Do Pai, do Filho, do Espírito É a graça que Santo, mais amém. precisa ser pedida. É a graça que nós Nossa mais Senhora, em precisamos Medjugorje, como que reclamou, pedir, é o dizendo: Espírito vocês pedem Santo. tantas coisas Nossa e não Senhora pedem o diz mais que nós importante, pede não tantas pedem o coisas essencial. e não pede O o essencial essencial, é que é o pedir Espírito o Espírito Santo de Santo. Deus. Foi por isso Hoje que surgiu vamos esse terço, rezar esse o terço terço do Espírito Santo, no para qual nós que repetimos em Deus nos tantas encha do vezes: Espírito Santo, para vinde que Espírito possamos Santo, ser vinde cheios Espírito Santo, vinde dos Espírito dons Santo. do Espírito Mas, Santo. com o acréscimo da promessa de Jesus, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas Testemunha, receberei o Espírito Santo e serei minhas Reze muitas testemunhas. vezes. Vamos rezar muitas Reze vezes sozinho. durante o dia. Reze com outras pessoas. Reze Rezamos especialmente com a sozinho, sua família e rezamos pela com a sua nossa família. família, pela nossa família. Reze pela igreja. Vamos rezar pela igreja. Reze pelo mundo inteiro. Vamos rezar pelo O mundo mundo inteiro. precisa O ser mundo batizado precisa no ser Espírito batizado no Espírito Santo. Nós começamos professando a nossa fé. Professando a nossa fé, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Peça o Espírito Santo pela sua família. Vamos pedir o Espírito Por Santo cada pela um dos nossa membros família agora. da sua família. Cada um dos membros da nossa Rezemos família. Rezemos junto. Pedindo insistentemente: vinde Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo Receberei o e Espírito sereis Santo, serei minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Mais do que nunca, a juventude precisa do Espírito Santo. A juventude Os nossos jovens precisa. estão aí cheios de Espírito ardor. Santo, E o Papa os diz nossos que eles podem jovens colocar fogo neste mundo. Precisa do Espírito Mas Santo. as tentações são tantas e os nossos jovens se dispersam e vivem Os nossos jovens se coisas dispersam e vivem em coisas Se os más. nossos Vamos jovens rezar forem pelos cheios do jovens. Espírito Santo, Esse esse mundo vai mistério. ser diferente, totalmente diferente. Rezemos agora, pedindo que venha sobre a nossa Vem juventude Espírito Santo o sobre a Espírito nossa Santo. juventude, o Espírito Santo. Recebereis o Espírito Recebereis o Santo Espírito e Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo,
Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo. Roguemos especialmente pelas mães. Rogamos agora pelas Pelas mães, pelas mulheres, tão atacadas numa verdadeira conspiração contra o ser mulher, contra o ser esposa, contra o ser mãe. Peça que as mulheres sejam cheias do todas Espírito as Santo, mulheres, para que elas sejam cheias do Espírito muito Santo importante. agora. As mães, rezemos. Recebereis o Espírito Santo, Receberei o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. A igreja também inteira. precisa E a do igreja não é Espírito apenas Santo. o Papa, os bispos, os padres, não. A igreja somos nós. A igreja Nós não é só os precisamos. bispos, o padre, não. A Precisamos igreja por todos. somos nós. Vamos Precisamos pedir pelo por Santo todos Padre. nós, Pensamos pelo nosso bispo pelos e por nossos todos os padres, bispos. pelos nossos, Pensamos todos os por bispos, todos os todos os sacerdotes. sacerdotes do mundo Pensamos inteiro. por todo o povo de Deus. Vinde, Espírito Vinde, Santo. Espírito Santo. Recebereis o Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 É preciso que os nossos doentes Os recebam nossos a força do doentes Espírito Santo. precisam receber a Sofrer força do é Espírito um dom. Santo, sofrer. Sofrer alegremente, Sofrer é um unir-se dom, à paixão sofrer de Cristo alegremente. pela salvação do mundo é um dom especialíssimo que nós não somos capazes de compreender porque é um mistério. É um mistério. Só pelo Espírito Só o Santo Espírito os nossos doentes Santo que aprenderão a os sofrer. nossos doentes com aprendem a eficácia. sofrer com Pensamos eficácia. que os nossos Peçamos doentes nesses dias pelos sejam nossos cheios do doentes Espírito para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Recebereis o Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Nossa Senhora estava no cenáculo. Ela já era cheia do Espírito Santo. Foi por isso que ela concebeu no seu ventre o Filho de Deus. Ela está conosco. Ela precisa estar conosco em cada vez que nós Nossa rezamos esse Senhora texto também está do Filho do conosco. Espírito Santo. Rezamos, portanto, com toda a igreja, com todo mundo que está neste vale de lágrimas. Todos que estão Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, desgraçados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a grande promessa de Jesus foi essa: vós sereis batizados no Espírito Santo. Porque João batizava em água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo. E então recebereis o Espírito Santo e sereis minhas Nós testemunhas. precisamos ser batizados no Espírito Desça sobre Santo. nós, Senhor. Desça sobre cada um desses nossos Desce cada irmãos e um irmãs. sobre nós. Desça sobre toda a Espírito igreja. Santo. Desça sobre o mundo. Desce A sobre vossa o mundo, bênção. Espírito Santo. Bênção de um a Deus bênção de Todo-Poderoso Deus. que quer que nós sejamos homens e mulheres Sejamos cheios do Espírito Cheio Santo, do Espírito Pai, Santo. Pai, Filho e Espírito Espírito Santo. Amém. Agora, cada dia eu vou rezar um terço. Esses terços rapidinho, eles são muito fáceis, muito bom, tá?
Até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Tenham todos um feliz sábado.